Oremos. Senhor, seja mestre desse momento, e que eu seja unicamente instrumento usado em suas mãos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no verso de número 16. João capítulo 3, verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta noite, eu quero convidar os irmãos a voltar à cruz, a aprender ou reaprender sobre aquele que sangrou sobre ela. Nós poderíamos começar por qualquer verso da Escritura, dada a sua unicidade, sua coerência, sua harmonia absoluta, que existe em todos os versículos da sagrada palavra de Deus. Mas eu escolhi este, porque este é um dos versos mais conhecidos no meio cristão, mas, paradoxalmente, às vezes não é conhecido o suficiente dos irmãos. Qual que é o contexto que esse versículo aparece? Primeiro, nós vemos o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João tem 21 capítulos. Nós estamos aqui no capítulo de número 3. Então, estamos no início do ministério de Jesus. Aqui Jesus já se revelou aos discípulos e agora ele se encontra com Nicodemos. Nicodemos, que era um dos principais fariseus, foi ter com ele à noite. Você pegar a sua Bíblia e olhar aí de Gênesis até Malaquias, todo o Antigo Testamento, você não encontra essa palavra fariseu. Mas assim que você abre em Mateus, dali para frente, tem essa palavra, fariseu. Quem eram esses fariseus? Os fariseus, se eles não estão no Antigo Testamento e apresentam no Novo Testamento, eles surgiram nesse período dito intertestamentário, entre Malaquias e Mateus, aproximadamente 450 anos, 450, dependendo da referência, em que teve um silêncio, chamado silêncio profético. E esses fariseus surgiram aproximadamente no século 3 a 2 a.C., e a motivação inicial deles era nobre. A motivação inicial deles era o quê? Eles eram pessoas, eles eram estudiosos da palavra, homens do povo, e eles queriam que não ocorresse o que já tinha ocorrido ciclicamente no Antigo Testamento, em que o povo, ele juntava, chegava próximo de Deus, aí vinha o profeta ia embora, morria, o povo se afastava de Deus, vinha o juízo de Deus. E aí novamente o povo tinha que buscar a Deus, sofria, clamava a Deus, e aí Deus levantava um homem, e novamente ele voltava para Deus, e esse povo retornava ao seu Deus. Então os fariseus, eles iniciaram por esse motivo. Eles queriam que não ocorresse mais esse afastamento de Deus. Mas nós sabemos que ao longo do tempo, à medida que o tempo foi passando, surgiram acréscimos, surgiram as chamadas tradições. E essas tradições que os fariseus colocaram, começaram até a ter mais peso do que a própria palavra de Deus. Por exemplo, antes de ter uma refeição, eles tinham como método ritual de purificação o ato de lavar suas mãos. É claro, lavar as mãos, hoje nós sabemos que é um ato de higiene, mas
não é um ato considerado de pureza espiritual. Isso não está escrito, não está ordenado por Deus que deveria ser assim, mas eles tratavam como sendo assim. Quem não lavava a mão estava impuro. Outra tradição, a tradição chamada de Corban, seria, uma pessoa falava que determinado bem, posse, propriedade, um recurso, dinheiro, algo que ele possuía, era de Deus, era consagrado a Deus, ou seja, era Corban. Mas, na prática, esse recurso continuava com a pessoa. Seria como que o presbítero Joel tivesse um carro e ele falasse assim: esse carro é Corban, mas ele continua dirigindo o carro. Então, continuava com recurso, mas falava que era de Deus. E quando que se via isso? Por exemplo, quando a mãe ou o pai de cada um deles envelhecia e necessitava de algum auxílio, seja financeiro, seja do recurso que eles possuíam, ele falava assim: olha, eu até queria ajudar, mas esse bem, essa propriedade, esse recurso, esse dinheiro que eu tenho é Corban, é de Deus. E assim, eles transformavam uma ordem de Deus, uma tradição, contra uma ordem de Deus, contra o mandamento de honrar pai e mãe, não os ajudando na velhice. Eles conheciam a lei, mas eles perderam o coração da lei. Eles se revestiam da lei, mas por dentro, e Jesus conhecia o coração de cada um. Jesus sabia que por dentro eles não estavam lavados igual por fora. Jesus declarou, Marcos capítulo 7, verso 13, e assim invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E esse nosso versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, já foi bastante estudado, foi bastante lido. Chegou a ser chamado de evangelho em miniatura, e digno de ser escrito com letras douradas no nosso coração. E ele é um versículo que nós devemos meditar todos os dias. Martim Lutero chegou a afirmar que se toda a escritura se perdesse e sobrasse só esse versículo, a essência do plano da salvação de Deus estaria preservada. Houve um primeiro dia, em que cada um de nós aqui estávamos perdidos, desamparados, com o peso do fardo do pecado carregando nas nossas costas. Estávamos carentes, desamparados, não tínhamos para onde olhar, estávamos, digamos, andando segundo as nossas próprias paixões, segundo o príncipe desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. E nessas andanças nós caímos em pecados, em atos falhos que hoje sabemos que estavam errados. Mas um dia olhamos para a cruz e desse dia em diante Deus iniciou a sua obra no nosso interior. E aí eu convido os irmãos a olharem para o começo do nosso versículo, porque Deus amou o mundo. E aí logo vem a pergunta: o que havia no mundo para Deus amar? Por que que Deus amaria o nosso mundo? O que que tinha que Deus deveria amar? A resposta do ponto de vista humano é apenas uma: nada. Absolutamente nada que Deus pode ver aqui que Ele fala, é por isso que eu amo esse povo. Pelo contrário, se olharmos para trás nas histórias das Escrituras anteriores no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Deus já tinha contemplado a humanidade com um ato de justiça, e a Escritura revela com clareza o diagnóstico que Ele fez. Gênesis capítulo 6, verso 5, viu
o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor, Ele enxergou, Ele sabia, Ele olhou para dentro do coração de cada um de nós e viu que a maldade, à medida que os seres humanos foram multiplicando, a maldade, o pecado, os atos ilícitos foram aumentando. E Ele viu que nosso coração, como que era? Às vezes ele é mau, ele pula, às vezes ele é bom, às vezes ele é mau. Não, Deus escreve, olha o final do verso, era continuamente mal. O nosso coração é continuamente mal. Alguns desígnios, algumas partes dele não. Todo desígnio do nosso coração é mau. E diante disso, Deus agiu com justiça. Deus enviou o dilúvio. E Deus exterminou todos os seres viventes da face da terra, menos 8 pessoas: Noé, Sem, Cã, Jafé, suas respectivas esposas, Noé e seus filhos, e os animais que entraram na arca. 8 pessoas apenas e os animais. E lembrando, o coração do homem é o mesmo, e Deus tem um atributo que ele é imutável. Então o coração do homem não mudou desse diagnóstico, e Deus continua nos olhando da mesma forma que Ele olhou em Gênesis. O pregador, Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, o que foi, isso há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer, não há nada, pois, de novo debaixo do sol. There is nothing new under the sun. Não tem nada de novo do nosso coração. Nada no mundo apareceu de Noé até Cristo que fizesse com que Deus queresse nos amar mais. Sêneca, filósofo romano, afirma: nada de novo acontece no mundo. Tudo é apenas repetição do que já foi. William Shakespeare: há uma história antiga em cada novo acontecimento. Então, depois do dilúvio, Deus dá um restart no planeta. 8 pessoas saem da arca. E Deus dá a mesma ordem que deu para Adão. Ele fala, Gênesis capítulo 9, verso 1, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede fecundos, capacidade dada por Deus, que Ele dá a nós de podermos reproduzir. Multiplicai-vos, nós termos nossos filhos, netos, filhos dos netos e assim por diante. Enchei a terra. E aí aqui já começa o problema. Será que eles encheram a terra? Isso é um mandato cultural de Deus. Assim como Ele nos manda também a cuidar da criação que Ele fez. Mas o pecado não diminuiu, ele apenas se multiplicou novamente à medida que a população foi aumentando. Tanto é que aproximadamente 1 a 2 séculos depois, já vem o pecado novamente, o evento chamado a Torre de Babel. Então eu lhe pergunto, quando Deus amou o mundo? Esse mundo que Ele só vê maldade, que é continuamente mal, todo o desígnio do ser humano. A resposta, ela desafia a nossa compreensão, ela está além do nosso entendimento. Deus fez isso no seu propósito eterno, ou seja, antes de começar, e para sempre, não vai ter fim. Antes da fundação do mundo, seria, se fosse fazer uma analogia com a nossa vida, seria como você amar a sua esposa sem nunca ter visto ela. Ou seria como um médico fazer um tratamento no paciente sem ter o diagnóstico. É impossível para nós entendermos isso. Mas Paulo registra em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que Ele sabia que o mundo ia ser mau, sabia que o homem ia cair, sabia que Ele iria ter que mandar Jesus Cristo, sabia, mas Ele nos amou antes disso. E em amor nos predestinou para Ele. Cada um aqui pode chegar em casa na hora de deitar e se vangloriar, sim, de ser um eleito de Deus. Isso é o maior orgulho que você pode ter na sua vida. Você pode ter muitas desavenças, muitas coisas más ocorrendo nessa sua vida, mas você pode dormir em paz, porque o seu coração vai descansar na morada eterna. E existem palavras na Bíblia que realmente são difíceis. Por exemplo, no final do nosso versículo em Efésios, ele fala, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito seria segundo a sua vontade, segundo o seu agrado pessoal, segundo a sua soberania. Ou seja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos amou antes de ter nos criado, nos criou para Ele, segundo o seu próprio agrado. Fomos criados para a glória de Deus. E este amor teve origem em decreto eterno, foi revelado na encarnação e consumado na morte do seu Filho. E aqui eu faço a primeira reflexão. Existe um momento na nossa vida que o próprio Cristo, Ele olha para dentro do nosso coração. Ele rompe aquelas nossas defesas que nós temos, Ele desarma as nossas existências, e neste momento, que é chamado por muitos de encontro com Jesus, nós entendemos algo que jamais havíamos compreendido. Somos totalmente conhecidos e totalmente amados por Deus. Nunca devemos nos esquecer de como é estar perdido, o velho homem, e como é ser achado, nova criatura. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. E esse amor de Deus fluiu para o mundo de maneira tão forte, tão profunda, tão ampla, que nem mesmo a linguagem inspirada do apóstolo João conseguiu medi-lo com exatidão. Por isso o Espírito Santo nos deu essa expressão simples e infinita, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não fala assim, amor o mundo com amor grande, ou com um amor imenso, não. E no grego também é assim, no grego está escrito de tal maneira. E como que é esse amor de tal maneira? Primeiro que você tem que entender que este não é o meu amor, não é o seu amor, não é o amor que você tem pelos seus filhos, não é o amor que você tem pelo seu esposo, pelo seu marido, pelos seus entes queridos, pelos seus amigos, por qualquer pessoa que seja. Este é o amor que não é meu, não é seu, ele é de Deus, ele é o amor de tal maneira. E nunca será o nosso amor. E aqui eu trago a segunda reflexão. Para entendermos mais desse amor incompreensível, devemos orar, devemos nos achegar a Deus. E quanto mais tempo separarmos a sós por Deus, mais essa realidade se tornará viva no nosso interior. Quanto mais tempo você se dedicar à leitura da palavra de Deus, quanto mais tempo você se expuser às Escrituras, mais o amor do Pai, mediado pelo Filho e aplicado pelo Espírito Santo, se tornará vivo na sua vida. Mas lembre, o amor do Pai, ele não aumenta e ele não diminui. O que muda é a nossa percepção desse amor.
a nossa compreensão do amor de Deus que muda mediante os meios de graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Qual foi esse presente que Deus deu? Foi seu Filho unigênito, o único gerado desde a eternidade. Nenhum dos nossos filhos dá alegria igual Jesus dá ao seu próprio Pai. Os nossos filhos são filhos dos homens. O filho dele é filho de Deus. O Pai, ele deu o seu próprio eu. Temos que lembrar que Jesus é da mesma essência, da mesma substância que o Pai. Quando ele se dá o que ele tem de mais precioso, ele dá a si mesmo. O Pai se deu por nós. Deus deu tudo de si. Deus deu a si mesmo. Como se pode medir um amor assim em palavras? Agora é verdade que a perda de um filho gera uma dor única, uma dor singular, uma dor que desafia nossa emoção. E Deus conheceu essa dor. Jesus nasceu sem lugar adequado. O herdeiro supremo do universo trabalhou na carpintaria. Ele passou fome, passou sede, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele viveu na pobreza. A única coroação que ele recebeu foi de espinhos. O seu rosto entregue a bofetadas, as suas costas entregue a açoites. E por fim, ele entregou-se à morte, e não a morte de um cidadão comum, mas a morte de um crucificado. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aonde está escrito isso? É lá em Deuteronômio 21, 23. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O próprio Deus, Jesus Cristo, se fez maldição por nós, para nos resgatar da maldição da lei que os próprios fariseus tentavam fazer a carapaça de humildade. Ele se fez maldição no nosso lugar. A cruz era um instrumento tão cruel que ela, por exemplo, lá em Roma, cidadãos romanos não eram crucificados. Ela era reservada a pessoas que tinham algum grau de honra, que cometeram um crime, ou alguma posição social mínima que fosse, não era crucificado. Ela era reservada para os escravos e aos mais vis criminosos, aos piores criminosos. Olhe para onde que o Pai enviou seu Filho, e na cruz Jesus clamou: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Esse era o preço. O justo deveria morrer pelos injustos, e este presente alcança todas as eras. Quando você fala lá em Abraão, salvo por Jesus Cristo. Quando você vai lá para João, na ilha de Patmos, segregado, salvo por Jesus Cristo. Todos os crentes nesse período entre o início e o fim da Bíblia, o início e o fim da história, são salvos mediante a obra de Jesus Cristo, porque essa obra é atemporal, ela atravessa o tempo. Deus está crucificando seu Filho hoje, agora, essa noite. Na medida que você tem um encontro com Jesus, essa realidade se faz viva para você. A conversão transforma a crucificação num ato que ocorreu agora, porque se tornou vivo para você nesse momento, no momento que você creu. E para quem que Jesus entregou? Segue o nosso versículo,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aí eu pergunto, o que é crer em Jesus? Isso é crer de coração, como diz as Escrituras, acreditar com o seu interior, como diz as Escrituras, Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé é o meio pelo qual o pecador se apropria de Cristo. E nós devemos entender de uma vez por todas. Assuma, não ensaie pensamentos, não duvide, não tenha isso como uma verdade negociável. Cristo morreu em seu lugar, e isso é uma verdade absoluta, e isso é uma realidade na vida de todo aquele que crê. O Pai deu, e quando o Pai dá, Ele não tira. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Os seus pecados, aqueles que você chora de noite, eles estão perdoados. O Pai fala para você, por meio de Cristo, aplicado pelo Espírito Santo, vá e não peques mais. Mas se pecar, e não há que ninguém que não peque, saiba que nós temos um advogado junto ao Pai. Se confessares com a tua boca Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Dois enfoques e elementos a serem feitos. Primeiro, esse é simples, falar, Jesus é o Senhor. O único esforço é a vocalização, nós falarmos, Jesus é o Senhor. Muito fácil, muito simples, qualquer um pode falar. O segundo é mais complicado. O segundo você tem que crer, está lá em Romanos 10:9, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aí se abre o caminho para a salvação. Com a boca se crê, e com o coração, se você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, porque a morte é nosso maior inimigo vencido, aí você está salvo. Como que eu sei que eu sou salvo? Se o pecado te incomoda, se o pecado te traz tristeza, se o pecado te faz querer não pecar, e você abandona esse pecado. Isso quer dizer que você está crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nem todos os demônios do inferno podem apresentar uma única razão para aquele que creu em Jesus Cristo se perca. E Jesus disse muito sobre isso, e quando a Bíblia reafirma várias vezes, igual quando Isaías fala, santo, 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 quer dizer, é muito santo. Quando Jesus fala, em verdade, ele está enfatizando a verdade. Mas quando Jesus fala a mesma frase, o mesmo tema, inúmeras vezes, ele está enfatizando muito mais, e usando ainda outras palavras. João 6,37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem vai para Jesus, de jeito nenhum ele vai lançar fora. João 6,37. João 10,28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10,28. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Se você vai até Jesus, se Ele vem até você, Ele não vai te jogar fora. Você tem valor, e aí você tem que lembrar daquele versículo que está lá em Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele falado, não cumprirá? Ou tendo Ele prometido, não o fará? Números 23:19. Deus não é como nós,
Deus não faz promessas que depois não cumpre. Deus não faz promessa e fala, aquele dia eu estava pensando diferente. Não, Ele é imutável. Por isso que a sua palavra fechada, por isso que a palavra de Deus que nós temos, quanto mais nós nos envolvemos com ela, mais nós nos aproximamos de Deus. Porque está escrito o suficiente para que nós possamos crer. Quem crê de coração é salvo. Salvo de quê? Amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê, não pereça. E o que é perecer? Perecer não é apenas sofrer, não é sentir angústia, não é viver na pobreza, não é não ter as suas vaidades do coração atendidas. Perecer também não é experimentar medo na hora da morte. Perecer é continuar sob a justa condenação de Deus. É quando você vai comparecer no juízo sem o advogado e com culpa. Não vai sair nenhuma palavra da sua boca. Não vai ter como. Não vai ter o que falar. Agora, isso jamais acontecerá com aquele que crê em Cristo. João 10, 29, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha o valor que Jesus dá àquele que crê que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. E já caminhando para a conclusão, o Filho unigênito esvaziou-se da sua glória. Ele veio ao mundo por meio do nascimento virginal. E esse nascimento virginal importa, porque ele não recebeu a herança do pecado adâmico. Ele não tem o coração continuamente mau, igual nós lemos anteriormente. Ele não veio de uma geração comum. Ele foi operação direta do Espírito Santo. Ele assumiu a nossa natureza humana, mas sem pecado. Ele era verdadeiramente homem, mas não homem caído. Verdadeiramente da nossa carne, mas não da nossa culpa. Somente um Cristo assim, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem culpa, poderia, plenamente Deus e plenamente homem, poderia morrer no lugar de pecadores. Cristo morreu no nosso lugar pelo pecado, de uma vez por todas. Ele foi moído na cruz, ele carregou a culpa do nosso pecado, bebeu o cálice da ira de Deus, morreu, e o mais importante, ele ressuscitou no terceiro dia. E agora a justiça de Cristo é imputada a nós. Deus então ele permanece justo e ao mesmo tempo o justificador. E todos aqueles que olham para Cristo com fé são salvos. Em Cristo somos adotados na família de Deus, salvos e santificados ao longo dessa vida pelo mesmo Evangelho que um dia nos resgatou, que um dia nos salvou. Chegará um dia, quando tudo estiver consumado, que não seremos apenas libertos do poder do pecado, mas da própria presença do pecado. Isso é glorificação. Esse é o evangelho que pregamos, esse é o evangelho que precisamos, e esse evangelho é mais que suficiente. Por isso devemos voltar à cruz. Concluindo, meus irmãos, Nicodemos, ele precisou desaprender o que já achava que sabia. O Filho do Homem foi levantado não para condenar, mas para salvar. E nessa noite, o chamado permanece o mesmo. Olhe para o Filho, creia, nasça de novo e toma posse da vida eterna. A cruz será sempre o lugar em que o pecador perdido, cambaleante nesse mundo, é achado, a justiça é satisfeita, a graça triunfa e o amor de Deus se manifesta. Como? De tal maneira. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno e único Pai, Deus poderoso,
sabemos que um dia o Senhor enviou seu Filho, seu único Filho, o seu único Filho gerado na eternidade, o seu único real Filho, porque sabemos que somos filhos adotivos, somos filhos inseridos na sua família, mediante a crença em Jesus Cristo. E o Senhor nos aceita, porque nós cremos, nós confessamos com a boca que Jesus é o Senhor, e nós cremos com o nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Oh, como é bom, Senhor, não ter a aljava do pecado nas nossas costas, não sentir o peso e o fardo carregado, saber que temos alguém que suportou todo o peso da ira do Senhor, que bebeu todo o cálice da iniquidade, das nossas iniquidades, e as carregou no madeiro. E como isso conforta a nossa mente. Isso nos conforta hoje e nos confortará para toda a eternidade. Que se existir alguém, Senhor, que por acaso estiver ouvindo essa palavra, não tiver alguma certeza da sua salvação, Senhor, que o Senhor impute nele, Senhor, a graça, que o Senhor aumente o seu amor para com ele, que ele aprenda a te amar mais, que ele te busque mais e que ele entenda, de uma vez por todas, que ele é salvo mediante Cristo Jesus. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa por não compreendermos tão grande amor que o Senhor nos amou. Perdoa, Senhor, por não entendermos muitas vezes como é esse amor de tal maneira, mas nós cremos, Senhor, em Jesus Cristo, e sabemos que isto basta, porque a sua própria boca o disse, Senhor. Esteja conosco, Senhor, esteja com cada um aqui presente, esteja com aqueles que estão viajando, esteja com os ausentes, esteja com aqueles que estão representando famílias aqui, que o Senhor os guarde e os proteja, Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Queria que a igreja fosse despedida com a bênção araônica, que está em número 6, a partir do versículo de número 24. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A igreja pode sentar. A igreja pode sentar-se. Sempre, né? Amém. Amém. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo,
mas o seu puro e santo amor